O Freud, no Futuro de uma Ilusão, também no Mal-Estar na Cultura, vem trazer ali quais são as funções da civilização. Né? A civilização surgiu para quê? Ele coloca lá 3 sentidos da civilização. 1, proteger o ser humano contra as intempéries da natureza. Chuva, enchente, terremoto, relâmpago, incêndio e por aí vai. 2, defender o ser humano contra os outros seres vivos, animais, né, leão, tigre, gavião, enfim, e também animais microscópicos, né? Sífilis, lepra, AIDS, dengue, Covid-19, né? Por aí vai. E por fim, e talvez principalmente, né, por fim, mas não menos importante, defender o ser humano de outros seres humanos. Regular a relação dos seres humanos com os outros seres humanos. E com isso você se volta aí para as instituições civilizatórias às quais nós estamos aí vinculados. Você veja, né? Sociedade. Eu anotei aqui só algumas coisas, né? Sua vida completamente regulada por terceiros. Você tem médico, psicólogo, polícia, o sistema penal ou judiciário, a democracia, o pastor, o padre, o coach, o influencer, as leis, para o mínimo existencial seu, o mínimo, o menorzinho de todos, você vai ter uma regulamentação que vai te dizer o que você tem que fazer, como que você vai fazer e prevendo-se para aqueles que não vão fazer do jeito que foi ensinado. E a esse não fazer do jeito que foi ensinado pressupõe aí sanções. Então você tem aquele que diz como você tem que fazer, aquele que te ajuda a se adequar a como você tem que fazer, e caso você não o faça, tem aquele que vai te punir e forçar que você faça do jeito que tem que ser feito, né? Você tem aí o sistema judiciário, você tem aí o sistema médico, né? As neurodivergências, por exemplo, que são o quê? Você toma o remédio para que você se enquadre no jeito que eles dizem que tem que ser, né? Eu vou ler aqui, que eu queria falar, a respeito de 2 livros fodas do Nietzsche. O que é pleonasmo, né? Falou Nietzsche, você falou foda. E eu achei pertinente porque são livros de espaço temporal dentro da bibliografia do Nietzsche, distantes, que é um livro dele da Juventude Intelectual, que é o Andarilho e Suas Sombras, que é o segundo livro do Humano Demasiado Humano 2, porque para quem não sabe, ele lançou Humano Demasiado Humano, depois lançou Sentenças e Opiniões Diversas, depois lançou Andarilho e Sua Sombra. Em 1886, quando ele foi fazer a reedição de suas obras e escreveu os famosos prefácios, inclusive aquele famosíssimo prefácio do Nascimento da Tragédia, que se chama Crítica... Como é que chama? Esqueci. Como é que é o nome? Deixa eu ler para vocês. Eu esqueci o nome, eu sou péssimo para guardar nome. Ensaio de autocrítica, né? Famosíssimo ensaio de autocrítica que tem aqui no Nascimento da Tragédia. Ele resolveu por bem unir os Sentenças e Opiniões Diversas e o Andarilho e Suas Sombras em um único volume chamado Humano Demasiado Humano 2. E é um aforismo aqui, o 5 do Andarilho e Suas Sombras, que é o assunto de hoje. Assunto que foi retomado de forma, meu Deus, aqui no Etcheon, no
no Porque Sou Tão Inteligente, salvo engano. Deixa eu conferir se é no Porque Sou Tão Inteligente. Espera aí. Porque Sou Tão Inteligente, isso mesmo. Ai, tem cada coisa nesse Porque Sou Tão Inteligente. Os tópicos 8 e 9, falaremos sobre ele, independentemente de eu falar sobre o Et Homo como um todo, né? O que é descrito aqui, nesse livrinho antigo, pelo Nietzsche antigo, é retomado aqui no Et Homo. E no Andarilho e Suas Sombras, ele enfoca no seguinte ponto. Aliás, a obra inteira ele enfoca isso, né? Mas aqui ele está tratando especificamente disso. Esse desvio de si mesmo, essa necessidade que Freud exalta, principalmente no Mal-Estar da Cultura, ela é fabricada com uma intenção muito específica. Tal qual a doutrina do livre-arbítrio foi inventada e estimulada e incentivada para que alguém possa julgar e condenar, para que alguém possa julgar a si mesmo e se exaltar, a doutrina da dependência, a doutrina civilizatória tem a função de manter você preso, manter você cativo, manter os escravos na linha e criar uma razão para aqueles que não forem escravos e não se subjugarem sejam colocados nos seus lugares de ostracismo. E quais são os lugares de ostracismo? Hospício é um lugar de ostracismo. Situação de rua, os famosos mendigos são locais de ostracismo. Criminalidade é lugar de ostracismo. E, óbvio, cadeia também é lugar de ostracismo. Não sejamos ingênuos. Óbvio que no hospício tem gente louca mesmo. Óbvio que na rua tem gente vagabunda sim. E óbvio que na cadeia tem bandidinho da pior espécie, né? Quem é que eu dou como exemplo de bandidinho da pior espécie? Bolsonaro é um exemplo de bandidinho da pior espécie. Cara que só quer roubar e se dar bem, né? Então, não nos confundamos aí com o que eu estou dizendo, né? Não estou dizendo que todo criminoso é senhor, não estou dizendo que todo louco é senhor e nem estou dizendo que todo mendigo é senhor. Espero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer aí, né? Se não entendeu, vai assistir Quadrinho na Sarjeta, vai ouvir, sei lá, os filósofos da internet aí e sai fora daqui, velho. Sai fora daqui, que aqui não é seu lugar, não. Vamos lá, é o aforismo 5, eu vou ler, eu acho que fica mais fácil, né? Do que eu ficar fazendo esses preâmbulos aqui. O aforismo tem um nome engraçado, se chama linguagem corrente e realidade. O próprio título desse aforismo, comparado com o texto, já te põe para pensar por que o Nietzsche colocou esse título no aforismo, né? Eu não sei, mas vamos lá, é curtinho. Há um simulado desprezo por todas as coisas que as pessoas consideram realmente mais importantes, por todas as coisas mais próximas. E próximo aqui é no sentido lá que fala no Et Homo, do Porque Sou Tão Inteligente. É o que? Diz-se que as coisas importantes da vida são os valores morais, a religião, Deus, a paz, a solidariedade, a igualdade, a racionalidade, a razão. Essas são as coisas importantes para a qual o ser humano precisa se voltar, dizem, né? E essas são coisas distantes. Por que são distantes? Porque são abstrações, são conceitos, são coisas que não existem. O que é próximo? A alimentação, a companhia, a distração, o local onde você mora, com quem você convive, próximo, está ao alcance da sua mão. Como a gente vai ver, isso serve para tudo. Quer ver um exemplo político? Eu sou contra o 6x1.
Eu acho, sou contra o 6 por 1. Ao invés das pessoas se tocarem que eu ser contra o 6 por 1 está ao alcance da minha mão, quer ver um exemplo? Hoje é domingo. É só eu não ir no supermercado. Só eu não ir no hospital, né? Nós vamos falar de hospital daqui a pouco. Que aí não vai ter 6 por 1. Se ninguém for no supermercado no domingo, o supermercado vai fechar, porque vai ter prejuízo, vai estar abrindo sem ninguém comprar. Mas é ensinado às pessoas que não está na sua mão resolver isso. E não ir no supermercado no domingo está na sua mão. Ai, mas eu preciso. Compra na sexta-feira, então. Ué. Compra na sexta. Se é que você precisa tanto assim, compra na sexta-feira. Se vira. Se você é contra o 6 por 1, se vira. É só você não ir. Mas aí ensinam que é preciso o quê? Que tem uma lei, que tem uma constituição. E aí, para ter a lei, a Constituição, eu preciso de votar em alguém. E esse cara que eu votei precisa de ir lá fazer um projeto da lei. E esse projeto da lei precisa ser aprovado. E precisa que a lei aprovada seja respeitada. Então é preciso que tenha um sistema de controle fiscalizatório para que não funcione. O objetivo vai ficando cada vez mais longe de você. Você fica cada vez mais dependente. Você depende do sistema democrático para que você escolha alguém que pensa igual a você. Precisa que esse alguém que pensa igual a você faça o projeto de lei. Precisa que esse projeto de lei seja aprovado por todos, pela maioria simples ou absoluta, a depender, né, se é lei complementar, se é a lei ordinária, se é uma emenda à Constituição, enfim, vai depender aí do quórum e tudo mais, precisa que passe por isso, e aprovado precisa que tenha um sistema fiscalizatório para que se garanta que a lei funcione, e tudo isso você vai ficando distante aí da decisão, dos fatos que acontecem, né? O Ted Kaczynski, diga-se de passagem, nesse livrinho dele aqui, o Sociedade Técnico-Industrial, que eu nem sei onde é que enfiei o livro, tá por aí, tá aqui atrás de mim, nas minhas costas. Ele fala sobre isso, né? Mas não vamos falar de Ted Kaczynski, que o assunto é Nietzsche hoje. Quando, na verdade, está ao alcance da sua mão. É só você não ir no supermercado, no sábado, no domingo, só não ir. Tá resolvido o problema. E tal qual nesse exemplo que eu estou falando aqui dos 6 por 1 supermercado, que é um exemplo idiota, mas que é mais fácil, tudo que realmente importa está no alcance da sua mão. Tudo. Vou ler aqui e nós vamos lá. Há um simulado desprezo por todas as coisas que as pessoas consideram realmente mais importantes, por todas as coisas mais próximas. Próximas, vocês entenderam o sentido, né? Disse, por exemplo, que se come apenas para viver. Uma execrável mentira, como aquela que fala da procriação como o autêntico propósito da volúpia. Famoso erro, né? A mistura, a confusão entre causa e efeito. Está lá nos 4 grandes erros, no livro Crepúsculo dos Ídolos, do Nietzsche, né? O primeiro dos 4 grandes erros é esse, confusão de causa e efeito. Imagina-se, a finalidade do sexo é a procriação. Come-se para que a gente fique vivo. Sendo que é o contrário, né? Mas vamos lá, não é o assunto. Pelo contrário, a autoestima das, entre aspas, coisas mais importantes, quase nunca é genuína. Os sacerdotes e metafísicos certamente nos habituaram a uma linguagem hipocritamente exagerada nessas áreas. Mas não nos mudaram o sentimento, que não considera essas coisas mais importantes tão importantes quanto aquelas desprezadas coisas mais próximas. Então, o que o Nietzsche está dizendo? Por mais que se diga que é preciso abandonar o próprio ego, que é preciso livrar-se da sujeição da carne, das tentações, que se diga, olha, você não pode se entregar à luxúria, não pode se entregar à gula, né? Porque eles colocam os pecados capitais. Vocês já pararam para pensar que os pecados capitais são justamente as necessidades básicas, essenciais do corpo? Você precisa comer,
você precisa dormir, você precisa meter, você precisa ter um lugar para você descansar. São as necessidades básicas do corpo, são tidas como coisas sujas, coisas erradas. Mas percebam aí o que o Nietzsche está dizendo, que por mais que a moral pregue o desapego ao que é mais básico em nós somos corpo, não tem como fugir disso. Então seu corpo reage. E aí nós temos aqui a situação atual, o ápice da civilização humana. Nós vivemos a evolução tecnológica, a inteligência artificial que já automatiza diversos processos para que o ser humano possa finalmente desfrutar do seu tempo livre. Nunca se teve tanto acesso à informação, cultura, entretenimento como temos hoje. Hoje você é capaz de pegar um texto em grego, jogar no Gemini, no ChatGPT, no DeepSeek, enfim, e ele traduz para você. Você tem acesso à Biblioteca de Alexandria, está ao alcance aí do seu celular, cara. Você pode assistir no YouTube hoje vídeos em russo, um russo lá da Sibéria falando, pum, ele traduz para você, cara, em português. Nunca se teve um acesso tão fácil, instantâneo, ao alcance da mão, né? Ápice da civilização humana. Tem polícia para tudo, polícia ferroviária, polícia federal, polícia polícia penal, polícia civil, a polícia da cidade que chama guarda municipal, fiscalização disso, fiscalização daquilo. O ser humano hoje tem até meios de a inteligência artificial pegar os bandidos, a câmera filma o rosto, identifica e vai preso, igual a irmã do cara lá de São Paulo que foi presa. E nunca o ser humano esteve tão fudido da cabeça, com uma existência tão mesquinha e tão horrorosa, tão fudida. O ser humano tem que tomar remédio para cagar, tem que tomar remédio para meter, tem que tomar remédio para dormir, tem que tomar remédio para poder conviver e trabalhar com os outros. Por quê? Porque, como bem disse o Nietzsche aqui, em que pese o discurso da moral, o corpo é natureza, o corpo não aceita o discurso da moral, o corpo sente. Vocês já viram, eu sempre falo isso e vou repetir, um animal que não se reproduz em cativeiro, né? Eles pegam o bichinho lá no meio do mato lá e põem no zoológico, põem na universidade para estudar, sei lá, e o bicho não se reproduz em cativeiro. O peru do bicho não funciona, o bicho fica disfuncional. Esse é o caminho que nós chegamos, né? Nós chegamos nesse fim. Isso é o que o ser humano vive hoje. O ser humano tem que tomar remédio para emagrecer, tomar remédio para engordar, tomar remédio para dormir, tomar remédio para ficar alerta, tomar remédio para tirar a ansiedade. O ser humano é um animal doente, porque a moral não alcança a natureza, o âmago do seu ser. Por mais que o padre, o médico, o psicólogo, o pedagogo, o juiz, o professor, o delegado, o polícia, todos esses agentes que estão dizendo para você o que você deve fazer e como deve ser feito, por mais que exista esse discurso, hoje é o discurso científico, né? Você tem acesso aí no YouTube, em tudo quanto há, dos mais diversos especialistas te dizendo o que fazer, como ir para cá, para lá. Você não sai do lugar, porque a natureza tem necessidades outras, necessidades que estão muito próximas de você, está ao alcance da mão, mas você despreza, e você é tido como inútil, como idiota, né? A pessoa sofre de depressão, sobrepeso, diabetes. O que a pessoa tem que fazer? Acordar cedo, fazer exercício, fazer caminhada, andar no sol, arrumar uma coisa para ela fazer por ela mesma, né? Gosta de soltar pipa? Vai soltar pipa. Gosta de ler? Vai ler um livro. Sei lá, ela tem que começar a fazer essa parada aí, toma um sol, faz um exercício, muda a alimentação, toma água. Tomar água. Você abre a torneira e sai água lá de dentro. E a pessoa toma refrigerante, toma coca, toma pinga, toma cachaça. Tá tudo ao alcance da mão. O corpo sabe e sente isso. Mas criou-se aí esse gap, esse buraco
entre aquilo que a pessoa precisa e aquilo que a pessoa pensa que ela precisa. E o que ela pensa que ela precisa está longe, bem longe, inalcançável, e precisa de várias estruturas para te ditar o caminho. Você precisa do psicopedagogo, precisa do psicólogo, precisa do psiquiatra, precisa da indústria farmacêutica, precisa do Netflix, precisa do não sei o quê, precisa da política, precisa do político, precisa do comunismo, do anarquismo, do capitalismo, do Ian Neves, da Sameca, do não sei o quê. Vamos lá, deixa eu terminar de ler aqui, senão a gente não anda para frente, né? Enfim, mas o que eu estou dizendo é, a sua cabeça, a sua racionalidade, a sua consciência engole o discurso, que o seu corpo sabe mentiroso. E é essa distância do que a consciência pede e do que o corpo necessita é que causa a doença. É daí que o animal não se reproduz em cativeiro. É daí. É daí que o cocô não sai da bunda, é daí que o sono não vem, ou o sono vem na hora que não convém, é daí que vem a síndrome do pânico, a suadeira, o desespero, é daí. Eu esqueci de falar, tem o CAPS também, né? Uma deplorável consequência dessa dupla hipocrisia, no entanto, é não tomar as coisas mais próximas, como alimentação, moradia, vestuário, relacionamentos, por objeto de reflexão e reorganização contínua, desassombrada e geral, mas sim afastar delas nossa seriedade intelectual e artística, pois aplicar-se a elas é tido por degradante ou inútil, né? Enquanto, por outro lado, nossas constantes agressões às mais simples leis do corpo e do espírito nos colocam a todos, jovens e velhos, numa vergonhosa dependência e falta de liberdade. Refiro-me à dependência, na verdade, supérflua, de médicos, professores e pastores, cuja pressão ainda hoje se faz sentir em toda a sociedade. Esse livro foi escrito no início da década de 1880. E Nietzsche, esse baluarte, esse inimigo do homem bonzinho, do homem médio, já dizia isso. Coitado dele se ele tivesse hoje vendo como são as coisas, né? E esse é o ponto-chave. Afastar você daquilo que realmente importa te coloca na mão e na dependência do pedagogo, do psicólogo, do médico, do pastor, do professor, porque todos eles, cada um deles, está aí para te dizer o que você deve fazer e como você deve fazer. E você mesmo não sabe o que fazer. Você mesmo não sabe o que fazer. É preciso ter muito claro que quando Nietzsche fala dessas paradas aqui, há que se ter em mente que existem tipos variados de seres humanos, estirpes variadas de seres humanos. Veja bem, a grande questão da criminologia, por exemplo, que nos seus primórdios era tentar descobrir por que alguém vira criminoso, era essa a grande questão da criminologia de início, né? Descobrir por que alguém vira criminoso, para quê? Para se evitar que outros virem criminosos e para tentar fazer com que o criminoso deixe de ser criminoso. A grande questão teve uma virada ali em princípios do século XX. Por quê? Porque a pergunta que era por que as pessoas se tornam criminosas passou a ser por que são poucas pessoas que se tornam criminosas? Por que a maioria se submete
a escravidão e só uma minoria tenta quebrar o esquema da escravidão, nesse caso por meio da criminalidade. Porque o ser humano possui estirpes diferentes. Se você quiser usar os termos que foram utilizados na virada do século XIX para o século XX e que foram utilizadas pelo social-darwinismo e foi utilizada pelo nazismo também, existem raças diferentes de seres humanos. Raças que não têm absolutamente nada a ver com o que está escrito no seu documento lá, né? Não é porque você é alemão que você é raça superior, e não é porque você é brasileiro que você é raça inferior, não. A raça não tem nada a ver com institutos de direito público internacional, não. Direito internacional público, não. Né? Raça tem a ver com estirpe. E os seres humanos têm estirpes diferentes. A grande maioria dos seres humanos, hoje, 2026, são fruto do cultivo da rebelião dos escravos, que aconteceu lá 2000 anos, né? Na verdade, os germes, a origem, a semente foi plantada por um grego chamado Platão, que estudou na escola dos escravos, lá no Egito, né? Ele teve essa educação egípcia na escola dos escravos do Egito, né? Ele estudou lá na escolinha dos judeus, lá 500 anos antes de Cristo, né? A semente foi plantada ali por ele e culminou com esse golpe judeu chamado Jesus Cristo, que foi utilizado para a fundação do cristianismo, para a proliferação do judaísmo no mundo e para a subjugação do Ocidente ao judaísmo, que é o que a gente vive hoje, né? Hoje vivemos isso aí, inclusive geopoliticamente. Olha Israel aí, né, com os Estados Unidos aqui, as grandes potências mundiais aí, né? Vai botar bomba no meu celular daqui a pouco aqui, do jeito que é, né? Socorro, mamãe, me salve. Não deixa explodir, não. Mas, enfim, a grande maioria da humanidade hoje é fruto do cultivo do tipo escravo. A civilização ocidental cunhou-se e cresceu por meio do cultivo dos escravos. Vocês pensam aí, um exemplinho só que eu vou dar. Um exemplinho só, pequenininho, exemplinho. Por que é que a igreja, no correr dos seus inícios, promulgou aquela lei que impedia que aqueles que adentrassem lá no clero, aqueles que se tornavam padres e tudo mais, impediu que eles tivessem família e tivessem filhos? Muitos, por conta do materialismo dialético mal engolido, sem saber, né? Porque hoje o grande mito do nosso tempo, o grande tabu do nosso tempo, o mito fundante do nosso tempo hoje é materialismo dialético. Você que se diz de direita e está me ouvindo aí e acredita no progresso da história e acredita que os meios econômicos ditam as ideias e tudo mais, você é marxista e nem sabe. Você está engolido pelo materialismo dialético aí, né? Vão dizer que a igreja fez isso pensando em manter o seu patrimônio, era para que o patrimônio não se espalhasse, né? Porque o padre e tudo mais, o clérigo lá, sei lá como é que chama essa porra, que não tivesse família, todo o lucro, todo o dinheiro ia para a igreja. Mas não é isso. É isso também, isso é um efeito colateral, sem sombra de dúvida. Mas não é isso, é porque só entrava na igreja os caras foda. Eram os inteligentes, eram os fodão, eram os diferenciados. A igreja é a herdeira do espólio da cultura antiga pagã. A igreja fundou-se pela deturpação da filosofia antiga. É uma mistura de filosofia grega com judaísmo. A igreja católica, né? A igreja e o cristianismo surgiu disso. Qual que era a ideia e qual foi a consequência, e qual era a intenção e o que aconteceu?
os fodas, a estirpe dos fodas foi sendo enfraquecida, porque não deixava descendência. Aos fudidos, aos xandalas, aos fuleiros era criai-vos e multiplicai-vos, né? Tinha lá 10, 15, 20 filhos de xandala. Enquanto que os foda, os filhos da nobreza, e nobreza que eu digo aqui, mais uma vez, a nobreza de espírito, intelectual, foi sendo minada. Por quê? Porque não tinha descendência. Então a estirpe dos fuleiros floresceu, se espalhou e foi florescendo e sendo cultivada no correr desses 2000 anos. Por isso que hoje você tem uma massa ignóbil de mongoloides retardados que se submetem à escravidão de forma dócil, esperando como recompensa ou o céu vindouro, né, que está em baixa hoje, né, porque cá entre nós, como bem diz o Nietzsche, Deus está morto. Não é que Deus não existe, não, seu mongoloide. Deus morreu. É muito diferente você dizer que Deus está morto e nós o matamos e você dizer que Deus não existe. Como é que uma coisa que não existe morre? Me explica aí. Mas esse é assunto para outra parada, né? Mas é por isso que as pessoas se submetem esperando essa recompensa da cachaça, a recompensa do futebol, a recompensa dos amiguinhos, a recompensa de comprar coisinha que a propaganda colocou, porque são escravos. A sociedade é de escravos. A rebelião dos escravos aconteceu. Os donos do mundo hoje, Elon Musk, Donald Trump, Bill Gates, aquele cara, Jeff Bezos, os grandes bilionários, os donos da parada, tomam Coca-Cola igual você, mexem no Windows igual você, tem celular e escuta música igual você. Aquele Maduro foi preso com a roupinha da Nike, vocês viram? Roupinha da Nike. Eu não sei se foi os Estados Unidos que colocou ou se ele já tinha, mas é isso, a mesma roupa da Nike que você vê o rapper usando, que você compra na loja, os caras usam. Eles têm os mesmos valores. Não há distinção de senhor e escravo. Os escravos tomaram o poder. Os valores escravos são os valores atuais, os valores dogmas. E qualquer um que tenha estirpe de senhor e que pense diferente, esse, meu filho, está fudido. Esse vai ser tido como TDAH, como autista, como louco. E o pior, eles pegam os doentes mentais mesmo e colocam os outros no mesmo patamar. É igualzinho a Arquivo X. Lembra do Arquivo X, aquele seriado? Eles falavam lá de assuntos, por exemplo, de manipulação de vacina, manipulação de eleição, criação de doppelgangers, ou ser robôs biológicos, né, que eram infiltrados, no mesmo patamar que falava de lobisomem, de fantasma, de disco voador que o ET desceu. Para quê? Aqueles assuntos que eram sérios e questionáveis ficam colocados no mesmo balaio do lobisomem. Então, se você falar, por exemplo, de vacina, eles vão dizer que você acredita em lobisomem, em terra plana. Do mesmo jeito que existe pessoas mal criadas, pessoas incapazes, que são retardadas mesmo, e eles vão colocar você que não se adequa no esquema escravo como se retardado fosse. Vai tacar remédio em você. Vai pôr o psicopedagogo e o psicólogo para falar que você tá isso, você tá aquilo. E é disso que o Nietzsche está dizendo aqui, cara. Se você se desapega daquilo que realmente importa, e aquilo que realmente importa está no seu alcance, eles não querem que você saiba disso. Eles querem que você tome monjaro. Eles querem que você faça constelação familiar. Eles querem que o seu BO com a sua mulher seja resolvido no fórum. Com Lei Maria da Penha e não sei o quê. Eles querem que você dependa da polícia. Eles não querem que você resolva os seus BOs. Porque se você começar a resolver os seus BOs, o sistema civilizatório escravo cai. Cai. Se você perceber que não precisa de médico para resolver o seu BO, que basta você mudar a sua alimentação, e mudar a alimentação significa romper com o sistema industrial de alimentação, óbvio, né?
se eles perceberem que você sabe que basta tomar um sol, caminhar na rua, para que você tenha uma vida digna, se eles perceberem que você sabe que é da vida a morte, é da vida passar mal, é da vida viver essas fatalidades, que o Estado não vai resolver o problema existencial, se eles perceberem que você sabe isso, você vai parar ou no sistema penitenciário, porque você vai cometer crimes. Quer ver um exemplo? Wilhelm cortaram a licença dele de exercer medicina e prenderam ele por exercício ilegal da profissão. Por quê? Porque ele falou: o câncer é um modo de vida humano. Vamos mudar o modo de vida humano, que melhora. O ser humano precisa tomar sol. Aquela questão do orgônio, basicamente era isso. O ser humano precisa tomar sol e o ser humano precisa se ligar nas suas reações orgânicas do corpo. Onde o corpo está tenso, é preciso aliviar, né? É preciso aliviar a pressão no baixo ventre que impede a circulação sanguínea, como disse o Nietzsche no Genealogia da Moral. O que aconteceu com ele? Foi preso, tido como louco, diga de passagem. Morreu preso e louco. Preso e louco. Vá você no sistema educacional aí falar: que livro bosta, que livrinho bosta, velho. Tem nada disso aí. O psicopedagogo vai correndo, velho. Acabou com você. Esse menino tem TDAH, tem não sei o que, dá remédio a ele aí que tá louco. Esse menino não tá sabendo, não. Cara, as soluções estão na nossa mão. As soluções estão muito próximas. As soluções estão aqui, ó. Estão aqui. Por que que o amiguinho Hitler aqui, ó, causou tanta celeuma, né? O nacionalsocialismo, o nazismo, o irracionalismo posto em prática? Porque ele rompeu as mentiras para enturmar do burguês neurótico. E o burguês neurótico precisa da mentira para enturmar, porque ele é uma mentira. A civilização é uma mentira. Cria-se todo esse sistema de fiscalização e de punição e de adestramento, como se o ser humano precisasse dessas prescrições para existir. Não precisa. O ser humano precisa, sabe de quê? Precisa de água, de ar, oxigênio. Precisa de um trem para comer. Precisa de ter alguém próximo para brigar, porque é do ser humano brigar. Precisa de ter alguém próximo para amar, para meter. Precisa de cagar, mijar, dormir. É isso que ele precisa, não precisa de mais nada. Ele não precisa de democracia, ele não precisa de celular, não precisa de energia elétrica, ele não precisa de medicina do jeito que tem. Por quê? Porque o ser humano vai morrer, o ser humano vai adoecer. É da natureza das coisas isso. Não existe o que vá romper esse esquema. Não existe. Não existe. O ser humano vai brigar, o ser humano vai meter, o ser humano vai morrer, o ser humano vai ter filho, o ser humano vai se embora. O ser humano é um animal que está aqui e daqui a pouco não vai estar. E essa aventura existencial do ser humano é mediocrizada por esses escravos que nos dominam aí. Mediocrizada. Essa aventura do qual nós só temos um tiro, pum, é mediocrizada pelo calendário, pelo relógio, pelos ideais imbecis desses ignóbeis escravos que só prestam para trabalhar e mais nada. Vagabundos, né? Por quê? Porque são incapazes de fruir a vida. E incapazes por fisiologia. Incapazes por falta de cognição, por falta de sensibilidade, porque são da estirpe dos escravos, dos fracos. Para eles, não basta tomar uma água quando você está com sede, ou meter o pirocão na mulher quando você quer meter, não. Isso, para eles não sentem, eles são capazes de fruir a vida. Eles têm que criar sentidos diferentes e tudo mais. E essas mentiras para enturmar, que são os sentidos que eles criam a mais, é preciso que todos se encaixem, porque que seja
um que seja, que não se enquadre nesse esquema, já derruba todo o esquema deles. É igualzinho a história do rei Stanu. O primeiro que diz, gente, a criança que fala, meu Deus, olha lá, o rei tá pelado. Todo mundo fica, meu Deus, olha só, não é que tá pelado mesmo, e nós aqui tudo fingindo. Cala a boca, menino. Por que cala a boca, menino? Puxando pro texto do Nietzsche. Porque existe o fiscal da roupa invisível, que é o que avalia se a roupa invisível tá boa ou não. Existe o produtor da roupa, do pano invisível. Existe o modelista que faz o corte e costura da roupa invisível, aí tem faculdade da roupa invisível, aí você vai ter a arrecadação de impostos da roupa invisível, e vai ter o fiscal que fiscaliza a arrecadação do imposto da roupa invisível, o imposto da roupa invisível banca o sistema de saúde no qual a pessoa vai lá tomar aspirina, vai lá tomar um não sei o que, vai tomar a vacina da gripezinha, tomar a vacina da covid, não sei o que. Existe todo um sistema que sustenta a civilização em cima de uma mentira. Uma mentira. E o que o homem médio fala é, meu Deus, calha a boca, porque se você falar isso, tudo vai ruir. Nós precisamos disso, a economia precisa movimentar. Um exemplo, esse negócio da carteira de motorista, né? Que aqui no Brasil era uma burocracia do caralho, cortaram as burocracias. Eu falo assim, 120 mil famílias vão perder o dinheiro, vão perder o sustento, está movimentando a economia em cima de uma mentira. A civilização é essa mentira que cria essa dependência, né? Você precisa do médico, do psicólogo, do polícia, da democracia, do não sei o quê, para que você exista, né? Você não precisa de nada disso. E o corpo sabe, tanto sabe que não funciona direito. E vai você tomar Monjaro, o remédio e a puta que pariu, né? E aí eu conclamo a você que me escuta, de que lado você está, cara? Você é escravo ou você é senhor? Você quer manter isso ou você quer destruir isso? Qual é o seu lado? O meu, com certeza, já tá na cara qual que é, né? E cara, tentaram, hein? O fascismo e o nazismo tentou, quase consegue. Mas não foi o fim não, tá? A Segunda Guerra não foi o fim não. Abre o olho, escravo.